Pronto, minha gente, boa noite. Vamos lá, vamos para a aula de hoje sobre expressões numéricas. E eu vou colocar para você agora algumas questões que a gente vai estar desenvolvendo na aula de hoje. No primeiro exercício da ficha que vocês receberam, tem algumas questões. Eu não vou conseguir fazer todas, porque dá em torno de 20 questões, mas eu vou precisar responder algumas. Vou mostrar como se resolve algumas. Daqui do primeiro, letra A, B, C e D, eu vou pegar logo a letra C. Vou pegar aqui a letra C para responder. Essa letra C. Professor, comece pela letra A? Não, porque a letra A ela é bem direta, só tem soma e subtração para fazer. E aí eu quero já pegar alguma coisa para relembrar você o que a gente tinha estudado na aula anterior, que foi sobre essa nomenclatura aqui, ó. Pendais. Lembra que P representa os parênteses, o E, expoente e também raízes, o M e o D, multiplicação e divisão, e o A e o S, adição e subtração. Então, eu vou resolver na ordem apresentada, que é a ordem da esquerda para a direita. A letra C, ele me deu isso aqui, ó. 18 mais 3 vezes 2, dividido 8 mais 5 vezes 3, dividido por 6. Como eu vou resolver primeiro os parênteses, ó, P de parênteses, eu vou resolver o que está aqui dentro dos parênteses. Então, os outros termos eu vou repetir. Repete aqui, ó, o colchete, repete esse parênteses que ainda não dá para resolver. E dentro do parênteses, você procura resolver a multiplicação antes da soma e subtração. Ou seja, o 18 a gente repete e multiplica aqui, ó, 3 vezes 2, que dá 6. Aí dividido por 8. Ô, professor, eu poderia resolver esse 5 vezes 3 aqui? Pode, porque esse 5 vezes 3 é uma multiplicação, ó. 5 vezes 3. Então, antes de somar e subtrair, eu tenho que resolver também uma multiplicação. Só que eu não vou fazer isso agora não, tá? Eu vou deixar aqui, para não misturar na cabeça de vocês, e depois a gente resolve. Minha preocupação inicial é resolver os parênteses. Então, repete o colchete. Resolve aqui, ó, 18 mais 6, que dá 24, dividido por 8, mais 5 vezes 3, dividido por 6. Observe que eu tenho que resolver, depois dos meus parênteses, como eu resolvi aqui, as multiplicações e divisões antes de somar e subtrair. Então, eu vou resolver essa divisão e vou resolver essa multiplicação, que está dentro do colchete, ó. Quanto é 24 dividido por 8? 24 dividido por 8. Vai dar quanto? Aí, a resposta, 24 dividido por 8, eu coloco aqui, ó. 24 dividido por 8 dá 3. E quanto é 5 vezes 3? A resposta eu coloco aqui, ó. 15. Dividido por 6. 15 mais 3 dá 18. Dividido por 6. Pronto. 18 dividido por 6 é 3. Acabou aqui a conta. E aí, consegue entender o que eu falei? Sim ou não? Digam aí vocês. Falem alguma coisa. Beleza, né? Entendi. Ok. Então, beleza. Veja só. Usando essa nomenclatura, a gente resolve, minha gente, qualquer uma. Pendais. P de parênteses, E de expoente e raízes, M e D, multiplicação e divisão, e A e S é adição e subtração. Eu segui essa ordem, da esquerda para a direita, e resolvi a questão que deu 3. Agora, veja, a letra D também eu quero resolver. A letra D. Por que eu quero resolver a D? Porque essas duas são maiores, tem mais coisas para pensar. A letra D, se você olhar, dá para fazer aqui no cantinho. Usando a sigla, parênteses eu tenho aqui.
menos 11 mais 19, menos 4. Então, os outros termos a gente repete tudinho, ó. 37 repete, o mais, o menos 25, o menos que está na frente dos parênteses, e resolve aqui dentro. Resolve isso aqui, ó. Menos 11 com mais 19. E o resultado com menos 4. Ó, menos 11 mais 19, menos 11 mais 19, vou colocar de vermelho. Vai dar 8. Por quê, professor? Porque sinais diferentes, você subtrai 19 tirando 11 dá 8. E dá o sinal do maior número. O maior número que eu tenho é 19 em módulo e o sinal dele é mais. Por isso ficou aqui mais 8. Menos 4 e fecho o colchete. Perceba que eu estou querendo resolver o parênteses. E os outros termos? Só faz repetir. 37 você repete. Você repete aí o 37. O mais também você repete. Colchete aqui, ó, repete. O menos 25 também. Aquilo que não se usa, repete. O menos também. E agora eu resolvo 8 menos 4. Só que 8 menos 4, sinais diferentes, você subtrai 8 tirando 4 dá 4. Pronto. Está quase terminando. Repete o 37. O mais também. E faz menos 25 menos 4. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. 25 mais 4 dá 29. E repete o sinal que é menos. Aí fica menos 29. 37 você repete. Sinais diferentes aqui, a gente faz jogo de sinais, ó. Mais com menos dá menos. E repete o 29. Quanto é 37 menos 29? 37 menos 29 vai ser igual a 8, positivo. Então, a resposta dessa letra D é mais 8. E aí, beleza até aí? Sim ou não? Sim. Beleza, né? Pronto. Ok. Muito bem. Vou colocar agora uma com a mesma ideia para você pensar, junto comigo. Vou colocar agora. Deixa eu pegar aqui o linkzinho dela. Olha, ela é grande, mas só tem tamanho. Só tem tamanho, nem se assuste. Olha ela aqui, ó. Letra I. Veja aí a letra I. Que questão grande. Você já tem a ficha, pode dar uma olhadinha. Só tem tamanho. Só tem tamanho. Como é que eu resolvo? O que é que eu devo resolver primeiro aí? De tudo, o que é que eu devo resolver primeiro? Lembrando a você... Os parênteses, né? Exatamente. Lembrando a você que eu tenho que resolver primeiro os parênteses. Depois, ó, pensando dentro dos parênteses, nos expoentes. Depois, as multiplicações e divisões. Depois, a adição e subtração. Na ordem apresentada, da esquerda para a direita, que é a ordem que a gente faz a leitura no livro. A gente lê o texto da esquerda para a direita. Em matemática também. Então, eu vou resolver os parênteses. Isso aqui é um colchete, né? Isso aqui é um colchete. Aí, repete esse colchete aqui. Repete a raiz quadrada de 100. Porque meu intuito é resolver o parênteses. Então, eu vou resolver essa primeira parte aqui, ó. Repete o menos. Aí, dentro dos parênteses aqui, eu tenho 2 elevado a 4. Só é ter cuidado para não errar esse 2 a quarta. 2 a quarta, para quem esqueceu, você multiplica 2 por ele mesmo 4 vezes. Aí 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então eu pego esse 16 e coloco ele aqui, ó, no lugar de 2 a 4. Aí menos 8 vezes 2. Aí menos 24. Fecho colchete aqui. Isso aqui é um colchete fechado, porque a figura cortou. Aí dividido. Veja que os outros termos só estou repetindo, né? 2 ao quadrado, menos, vou resolver o parênteses, menos 3 mais 2, menos 3 mais 2, os sinais são diferentes.
Se são diferentes, eu subtraio. 3 tirando 2 dá 1. E repito o sinal do maior número em módulo, que é o menos 3. Que vem para cá, ó, negativo. Vai ficar menos 1. Aí eu boto aqui, menos 1. Com muito cuidado, porque eu tenho que fazer jogo de sinais. Agora, depois que eu resolver os parênteses, pensando nos expoentes, como eu estava resolvendo, né? Esses expoentes aqui, você pensa em uma potência e também raiz, se aparecer. O expoente, você pensa na potência e na raiz. Então, eu preciso resolver essa raiz quadrada de 100. E aí, quem se arrisca a dizer raiz quadrada de 100 é quanto? 10. 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Por que é 10? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, a resposta é 10. Menos, resolvendo aqui dentro, 16 tirando 8, dá 8. Vezes 2. Perceba que eu só estou repetindo. Aquilo que eu não uso, eu repito. Dividido. O aluno agoniado erra, porque ele vai fazer de cabeça e tal, e vai esquecer alguma coisa. 2 ao quadrado dá 4. Ó, jogo de sinais aqui, ó. Menos com menos. Na multiplicação e divisão, menos com menos dá mais. Aí eu boto mais 1. Fez colchete. Tá quase terminando. Aí vem uma regra também dentro da minha sigla. Eu vou pensar na multiplicação e divisão, antes de adicionar ou subtrair, na ordem apresentada. Olha a ordem aqui. Então, eu vou multiplicar primeiro, ó. Multiplicar primeiro. Então, vai ficar como? Vai ficar 10 menos 8 vezes 2, que dá 16, menos 24. Dividido. 4 mais 1, a gente já sabe a resposta. Porém, eu vou deixar aqui só para organizar mesmo. Para fazer bem devagar, detalhado. Aí você tem aqui o 10, que você repete. E esses dois caras daqui, que têm os sinais iguais, menos 16 e menos 24, você soma e repete o sinal. Porque sinais iguais na soma e subtração, na regra de soma e subtração, os sinais iguais eu vou somar. Então, 16 mais 24 dá 40. E vou repetir o sinal. O sinal é menos. E quando os sinais são diferentes, professor? A gente subtrai, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Sinais iguais você soma. 4 mais 1 dá 5. E repete o sinal que é positivo, mas não precisa colocar. 10 menos 40, sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior número em módulo. O maior número é 40, o sinal dele é menos. Aí, dividido por 5. Quanto é 30 dividido por 5? Isso, 6. Menos com mais, menos. Esse é o resultado. Então, a resposta final é menos 6. E aí? Quer perguntar, Felipe? Pergunte. Não, eu falei que só tem tamanho, é porque é fácil, né? Beleza, ok. E aí? Samuel, e aí, Samuel? Cadê Samuel? Samuel, e aí? Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim, muito bem. Mirela, e aí? Tá conseguindo entender, Mirela? Olhando a sigla Pentas. Beleza, ok. Sandriele, tá tudo certinho? Tá sim, professor. Beleza. Vou colocar agora uma questão um pouquinho de nada mais difícil. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí eu pego da ficha que a gente passou para vocês, eu pego qualquer uma delas. E vou mostrar para você que não é bicho sete cabeças. A gente resolve essas coisas tranquilo. Veja, se não é verdade o que eu estou falando. Uma questão de concurso que você pode resolver tranquilinho, ó, sem muito estresse. Olha a questão. Cefet é hoje chamado de IFPE, que é o Instituto Federal de Educação de Pernambuco, né? Cefet é Centro Federal, porque antes a nomenclatura, né, era Cefet, que era só um centro, só tinha cursos técnicos e ensino médio. Hoje é instituto, é universidade. Tem curso de nível médio,
tem curso técnico de nível subsequente, que é quando termina o terceiro ano do ensino médio. Tem curso também tecnólogo, tem curso superior de matemática lá, de geografia, licenciatura em matemática, licenciatura em geografia. Tem engenharia no IFPE, entendeu? Então, quando vocês estiverem estudando lá, que eu sei que vocês vão ser aprovados, né? Vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora e vai lembrar também da nomenclatura. Hoje é chamado de IFPE, tá? Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Educação Tecnológica de Pernambuco. Aí antes era Cefet. Então essa questão aqui é uma questão um pouquinho antiga. Ela é de 2000. Eu terminei lá 2003. Quando eu estava lá, estava em processo de tramitação. Então foi uma questão antes de 2003, essa questão aqui. Mas ela é atual. Por que é atual? Porque cai questões desse tipo nas avaliações externas que vocês vão estar enfrentando logo mais. Então, como é que a gente vai estar resolvendo isso aqui? Olha, não é diferente, eu tenho que ter essa sigla na cabeça. PENDAS. E eu vou pensar em resolver primeiro os parênteses. Então, tudo que tiver dentro do parênteses, eu vou pensar em resolver. Depois, expoente. Então, eu vou resolver essa potência primeiro aqui, ó. E essa potência, ela diz o quê para a gente? Ela diz o quê? Vou colocar ela aqui só para a gente visualizar. 2 menos 1,4. Ela diz o quê? Ó? Que eu devo pegar 0,3 e elevar a 2. Ou seja, eu devo multiplicar 0,3 por 0,3. Fazendo bem rapidinho, dá 9 sobre 100, que é 0,09. Professor, como é que o senhor sabe? Como aqui é uma sala de aula, eu explico. 0,3, eu pensei assim, ó, na cabeça. Eu pensei 3 sobre 10. 0,3, 3 sobre 10. Aí eu fiz de cabeça 3 vezes 3, que dá 9, e 10 vezes 10, que dá 100. Isso na minha cabeça. Só que aqui eu tenho 2 zeros. Olha para cá. 2 zeros. Ó. 1, 2. Então, eu peguei o 9, repeti ele e afastei a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Ó. 1, 2, porque são 2 zeros aqui embaixo. Ou seja, eu transformei de fração para um número decimal. De fração para um número decimal. Aí eu desloquei a vírgula. 1, 2 casas, vírgula. Aí ficou como? 0,09. Então, de cabeça eu resolvi isso, né? Só que eu tive que também conhecer outras coisas. Multiplicação de fração, transformar de fração para decimal. Aquelas aulas que a gente teve antes. Aquelas aulas, ela servem nesses momentos, né? Aquelas aulas introdutórias sobre aritmética que a gente estudou. Então, veja, esse 4 eu vou repetir, que eu não estou mexendo com ele. O 0,3 elevado a 2 dá 0,09. Aí eu coloco aqui, ó. E o 2 menos 1,4, pense em dinheiro. R$2 tirando R$1,40. Ó, fica como? 10 tira 4, vem para cá 6, 1 para cá, 2 menos 2, 0. 60 centavos, ou a mesma coisa que 0,6. Então, aqui embaixo, ó, 2 menos 1,4 dá 0,6. Faça a multiplicação de 4 vezes 0,9, que vai dar 0,36, e divido por 0,6. Professor, eu não sei por que deu 0,36. É só fazer a multiplicação de 4 vezes 0,09. 4 vezes 9 dá 36, vão 3. 4 vezes 0 dá 4, desce o 3. 4 vezes 0 dá 0. Como tem 2 casas decimais aqui, eu afastei 2 casas para a esquerda. Por isso ficou 0,36. Dividido por 0,6. Para fazer essa divisão, isso aqui é equivalente a 36 sobre 60. Professor, é mágica? É? Não, é matemática. Foi o que eu fiz. Eu multipliquei em cima por 100 para tirar a vírgula. Eu multiplico por 100, desloco 2 zeros. Ó, 1, 2. E multipliquei embaixo também por 100, para equilibrar.
Quando eu faço isso, 1, 2 casas decimais, vai ficar uma casa vazia aqui que eu boto 0. Aí, por isso, fica 60, sem a vírgula. E aí, entenderam isso? Quer que eu repita de novo? Sim ou não, minha gente? Eu entendi. Entendeu, né? Beleza. Os outros, sim, beleza, Samuel. Porque aquela ideia de simplificar. Quando a gente simplifica os termos, a gente faz essas divisões, entendeu? Quando eu simplifico, eu divido. Se eu posso dividir, eu também posso multiplicar. No entanto, eu tenho que fazer isso tanto na parte do numerador quanto na parte do denominador para poder ter a ideia de equilíbrio. Por isso eu fiz isso. E depois, professor, o que é que você vai fazer agora? Qual é o truque agora para resolver essa parte final? Olha, minha gente, se 36 é divisível por 6 e 60 também, eu faço. 36 dividido por 6 dá 6 e 60 dividido por 6 dá 10. E quanto é 6 sobre 10? É 0,6. Olha a resposta. A letra A. Questão do Cefet, há um tempinho atrás, mas a gente resolveria se acontecesse de cair uma questão parecida com essa. Com certeza resolveríamos, porque a gente está aprendendo aqui matemática. Certo? Ok, até aí, ok. Posso resolver mais e mais e mais até enjoar? Ok, tá. Pode. Tá ok, né? Eu estou pegando questões diferentes, porque eu quero que vocês treinem em casa. Aí eu estou pegando questões aqui que vão ter a mesma ideia quando você pegar para resolver sozinho. Beleza? Pronto. A questão 9, ela é idêntica a essa questão que eu fiz agora. Eu não vou responder a 9. A questão 7, eu vou responder. Eu estou olhando a ficha para falar para vocês. Aí eu estou olhando aqui a questão 7 da ficha. A questão 7 da ficha. Como ela é, professor? Olha ela aí, ó. A ficha que eu coloquei lá no grupo da gente, do estudo de matemática. Olha ela. Olha ela. Questão 7. Veja como ela é. Dê uma olhadinha, encare ela, para ela falar com você. O que é que você resolveria primeiro de tudo aí? Olhando essa questão e sabendo a nomenclatura PENDAS. Estou escrevendo direto para você decorar mesmo. O que é que você resolveria primeiro? Vê. Parênteses aqui não tem, parênteses. Expoente. Oi? Os expoentes? Exato. Eu ia procurar as raízes, né? Que é parecido lá com a ideia de expoente. Porque uma raiz, pessoal, ela se transforma em uma potência, um expoente. E um expoente se transforma em raiz. Por isso eu resolveria primeiro esses danados aqui, ó, os expoentes. Resolveria isso aqui e se desse para responder isso aqui também, né? Primeiro essa parte de dentro aqui, ó. Aí como é que eu vou resolver? Primeiro eu vou pensar nessa parte aqui, que é a parte mais interna, vamos dizer. E os outros? Os outros eu repito tudinho. Vou repetir. Ó, repete o maior, que é raiz cúbica. Repete a raiz quadrada de 2. Aí mais. Esse raiz sexta de 8, eu vou fazer aqui fora. Vou até colocar de outra cor. Raiz sexta de 8. Como é que você vai fazer isso, hein, professor? Eu vou fatorar o 8. Fatoro o 8. Aquela ideia lá de dividir, né? Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. 2 a terceira. Eu não sei se você lembra, eu disse assim a você, que toda vez que você quiser saber a raiz enésima de um número, a raiz de qualquer coisa de um número, você precisa simplificar esse número. Foi o que eu fiz aqui. Eu estou olhando o 8 com outra cara. O 8 é 2 a terceira. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vê só. O 8 é 2 a terceira. Coloquei ele aqui, ó. Certo aí? Aí como é que você vai se livrar desses 6 aqui, professor? Quero ver agora. Como é que você vai se livrar desses 6? Ah, sabe o que é que eu penso? Eu transformo essa raiz em uma fração. Como assim?
Não sei se você vai lembrar, mas a gente falou que toda vez que tiver uma raiz enésima de A elevado a M, isso aqui pode ser transformado em A elevado a M sobre N. Deixa eu ver se está aparecendo ou a foto está atrapalhando. Tá não, né? Tá certinho. Beleza. Aí o que é que eu faço aqui, ó? Essa parte aqui de baixo, raiz sexta de 2 a terceira, eu vou transformar nisso, ó, em uma fração que tenha potência. Aí vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó, vê. O 2, eu repito. O 3 também. E o 6, que é o índice, ele passa a ser aqui o denominador. Aí veja que legal. A minha fração agora é 3 em cima e 6 embaixo. Aí eu divido, ó, por 3 e por 3. E esse 2 permanece. Ninguém mexe com ele, não. E o 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. E o 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Ou seja, eu estou reduzindo a minha raiz. Eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2. Se eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2, para tudo e olha para cá. 2 elevado a 1 sobre 2. Se eu botar 2 no lugar de A, o 1 vai ser o M e o N vai ser o 2. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Aí o que é que eu vou fazer? Sabendo disso, eu vou transformar esse cara aqui em raiz de novo. Vou voltar para a raiz. Como assim, professor? Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Uma raiz. Aí eu vou filar, tá certo? Eu estou filando. Estou comparando esse cara com isso aqui, ó. O meu A é o 2. O meu M de Maria é o 1. E o N é o 2. Então vai ficar como? Opa, foi isso. Vai ficar como aqui? Vai ficar assim, ó, vê. Vai ficar. Esse 2 daqui, ele permanece dentro da raiz. O expoente, que é o número 1, que é o meu M, ele fica aqui. E o 2, que é o N de nada, ele vai para a posição do índice. Quer dizer que tudo isso aqui, ele vai vir para aqui para dentro, para essa área aqui, ó. Porque eu estou trocando raiz sexta de 8 por raiz quadrada de 2 elevado a 1. Então, esse termo aqui, ele vem para cá, ó. Só que ele vem com essa cara aqui, ó. Raiz de 2. Professor, por que ele vai dessa forma? Porque o índice é 2. Não precisa colocar. O expoente é 1. Não precisa colocar, porque 2 elevado a 1 dá 2. Então, esse termo todinho aqui é esse, vermelhinho. Professor, eu percebi uma coisa. O senhor poderia ter feito uma simplificação aqui, não era? Poderia ter dividido 6 por 2, ou melhor, 6 por 3, que dá 2, e o 3 por 3, que dá 1. Ou seja, o número que eu dividisse aqui, eu poderia dividir aqui também. Poderia fazer isso, professor, para simplificar? Claro que poderia. Só que eu também estou aqui, eu estou relembrando coisas a você, né? Eu estou relembrando. Aí eu quis fazer assim para relembrar como chegar nessa parte e o que ela significa dentro da raiz. Ela é só raiz de 2. Agora eu vou concluir a questão. Eu vou repetir aqui a raiz. Vou repetir a raiz. Deixa eu colocar de azul, né? Vou repetir a raiz. O 3 também. E vou somar raiz de 2 com raiz de 2. Um raiz de 2 com outro raiz de 2 vai ser 2 raiz de 2. Ó, 2 raiz de 2. Professor, que questão monstro essa? Que questão difícil. Tem muita coisa. Foi o que Bianca está paralisando, Bianca? De vez em quando dá uma travada, né? A internet. Olha só. Beleza. Vê só. É muita coisa dentro de uma questão, é verdade. Mas eu quero que você perceba que não é difícil. É só saber algumas regras que você vai embora na questão. Vê só. Eu estou aqui, ó, parei aqui nessa parte aqui, 2 raiz de 2. Eu estou olhando essa parte de dentro aqui, que é uma multiplicação. Então, eu vou resolver isso. Para resolver isso, uma maneira bem simples é você fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui.
Vou dividir aqui esse espaço. Veja, preste atenção comigo, tá certo? 2 raiz de 2. É você pegar esse 2 e colocar ele aqui dentro. Ó. Se ele está fora e eu quero colocar ele dentro, perceba que esse 2 do radicando que já existia. E eu quero colocar ele aqui dentro, ele tem que vir para cá com o mesmo índice. E o índice que tem aqui é 2. Por quê, professor? Porque não sei se você lembra, quando tem o expoente igual ao índice, a gente corta. E o número que estava dentro, ele sai sem raiz. Então, se eu quiser botar ele aqui dentro, ele vai ter que vir para cá com o mesmo expoente que tem no índice. Ou seja, o índice aqui é 2. Então, se eu quero colocar esse 2 aqui dentro, ou qualquer coisa aqui dentro, ele vai ter que vir com o índice 2. Porque se eu quiser tirar ele, eu vou cortar. Vou passar a régua aqui e aqui. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2, se você olhar bem direitinho, vai ser 2 à terceira. Por que 2 à terceira, professor? Porque o expoente aqui é 1. Aí, produto de potência de mesma base, ó, produto de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. 1 mais 2 dá 3. Quer dizer que tudo isso é raiz quadrada de 2 à terceira, que você vai colocar aqui dentro. Ainda tem um detalhe a mais. Só mais um detalhe. Aqui é 2, ó. Aqui é 2. A gente sabe disso. Eu só coloquei para a gente visualizar. Se eu quiser pegar esse cara aqui e usar essa representação em fração, eu posso? Pode. Você transforma assim, ó. Repete o 2, o expoente é 3 e meu índice é 2. Eu estou fazendo o quê? Eu estou usando essa regra para poder deixar ele em forma de fração. Com fração aqui no meu expoente. Por que o senhor fez isso? Olha, presta atenção agora que vai finalizar. Para aparecer esse 3 daqui, ó, para cortar. Tá vendo o corte? Eu fiz isso só para aparecer o 3. E por que o senhor quer esse 3? Para poder cortar. E se eu cortar, eu simplifico. E se eu simplifico, eu encontro a resposta. Então, por isso, eu coloquei aquele 3 ali. Se você olhar bem direitinho, esse 3 aqui, ele pode ser escrito assim, ó. Por que pode? Porque potência de potência repete a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 1, que está aqui embaixo, que não aparece, é 2. Ou seja, essa expressão é igual a essa. E se é verdade isso, eu posso cortar esse índice, que é 3, com esse expoente, que é 3, usando essa propriedade aqui, ó. Vai ficar só quem? Vai ficar o A. Quem é o A? 2 elevado a 1 sobre 2. 2 elevado a 1 sobre 2. 2 elevado a 1 sobre 2, eu não estou vendo aqui não, professor. Olhe bem direitinho que você enxerga. 2 elevado a 1 sobre 2 é raiz quadrada de 2. Lembra que eu botei aqui de vermelho? Ó? 2 elevado a 1 sobre 2. 2 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que raiz de 2. Então, qual é a alternativa? Letra B. A resposta é raiz de 2. Esse número é raiz quadrada de 2. Esse aqui é o resultado. E aí, pessoal, não é gostosinho? E aí? Achou difícil, fácil? Diga aí alguma coisa. Bianca disse, mais ou menos. Oi, Felipe. Não é tão fácil assim, né? Mas... É não, é verdade. Eu vou ser sincero, De 0 a 10, essa questão é nível 8. É nível 8. Por quê? Porque só ela, o cara tem que saber tudo de raiz, tudo de potência. Só ela, só essa questão. O cara tem que saber tudo de raiz, tudo de potência. Senão não faz, não. Não faz. Quando eu digo tudo, eu estou falando das propriedades, da definição, saber o que é, como resolve uma potência, como resolve uma raiz. Senão ele não consegue fazer.
Por isso, minha gente, acredite em mim, acredite mesmo. É muito importante uma base, vocês exercitarem o máximo que conseguir. Não é perca de tempo de forma alguma. Essas questões que a gente passa para vocês. O máximo que conseguir. Porque essas questões, elas vão gerar mais tarde conteúdos mais complexos que você não vai precisar nem... É assim, os conteúdos. Você vai pensar um problema, uma situação, um problema, para resolver. Só que você só vai resolver se você tiver essa base construída, bem definida. Não adianta o cara ser inteligente na interpretação se ele falha na parte básica. Então, é uma escadinha muito, muito gigantesca, né? Então, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui, não estou querendo pintar, né, a questão para deixar ela bem bonitinha. Não. É difícil no sentido de o cara se disponibilizar para aquilo. A pessoa precisa querer aprender isso, entendeu? Ele precisa dizer, não, eu vou conseguir. E aí vocês sabem que vocês têm um professor para ajudar. Qualquer dúvida, está tentando fazer uma ou outra questão em casa, não está conseguindo, aí você encaminha, conversa, que a gente vai tentando solucionar, né? E assim vai crescendo. Não é fácil, não vou dizer aqui que é simples, simplesmente assim, não. É trabalhoso, dá um certo trabalhozinho. Mas não é impossível. É no sentido de resolução, é fácil resolver se você sabe as propriedades, né? Se não sabe as propriedades, realmente é trabalhoso, é um pouquinho mais trabalhoso. Vou colocar mais uma nesse sentido, tá? Não vou deixar nem vocês responderem ela. Essa daqui eu quero responder, mas vocês podem tentar depois em casa, tentar fazer sozinhos, sem olhar a resposta. É a questão 8. Universidade Federal Alagoas, tá? Uma questão que envolve os conceitos de raízes. Envolve os conceitos de raízes. Tudo que eu falei agora há pouco vai precisar nessa questão. Quer dizer, quase tudo, no sentido do conteúdo de raiz. A primeira que eu vou relembrar você é aquela regra que diz assim, ó, raiz de A vezes raiz de B. Isso é a mesma coisa que raiz de A vezes B. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. É raiz enésima de A vezes B. Ou seja, os radicais estão fora, eu posso colocar o A e o B dentro do radicando, deixar ele sozinho. Posso fazer isso. E se eles estiverem dessa forma, eu posso separar. Tanto faz. Olhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tanto faz. Veja essa questão, veja essa questão. Raiz de 10 mais raiz de 10 vezes raiz de 10 menos raiz de 10. Como é que eu vou resolver isso? Então, primeiro, eu vou repetir. Veja que eu tenho aqui um produto de radicais. Ó. Eu tenho um produto de radicais. Então, eu vou repetir um radical só e dentro dele eu vou multiplicar os termos. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, um radical só. Marcela está perguntando se é a última. Vamos ver, Marcela. Se der para fazer mais uma até 7 horas, pelo menos, a gente faz, tá certo? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui um radical só de 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos raiz de 10. Aí fiz isso. Depois que eu fizer isso, lembrando que isso aqui continua, né? Que é a raiz maior. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma multiplicação desses dois caras. Só que se você olhar bem direitinho aí, você tem aqui um produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo assim. Pego o primeiro termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado também. Porque produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, Bianca, bora ver? Aí aqui vai ficar como? 10 ao quadrado dá 100.
menos, aí eu corto. Eu corto esse índice com esse aqui, ó. Repete o 10. De novo, vou dizer de novo. Esse índice cortou o 2 aqui, né? Esse 10, ele vem para cá. Aí 100, não é? 10 ao quadrado dá 100, menos 10. Quanto é 100 menos 10? 100 menos 10 dá 90. Só que 90, você pode escrever assim, ó. 9 vezes 10. É ou não é? 90, eu posso escrever como sendo 9 vezes 10, sim ou não? Sim. Beleza. Por que eu fiz isso? Para poder esse raiz quadrada de 9 vezes 10, eu separar, como ele está aqui dentro, ó, aí eu separo em produtos. Aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 10. Você sabe que raiz quadrada de 9 é 3. E raiz de 10? Eu não sei. Repete. Aí fica 3 vezes raiz de 10, letra C. Letra C. A resposta é letra C. E aí, essa foi mais fácil que a outra, não foi? Você achou? Achei. Top, não é, Bianca? Oi, Lara. Sim. Sim, né? Ok. Ó, vou fazer mais uma para encerrar, tá bom? Só mais uma, só mais uma. Tá Só bom. mais uma. Só mais uma. É porque o tempo é ouro, minha gente. A gente tem que aproveitar ao máximo. Vê. Só mais uma questão. Deixa eu vou fazer, porque eu tô procurando aqui na ficha questões que sejam idênticas para você responder depois sozinho, né? Então, papá. Essa daqui. Ah, todas elas agora são muito parecidas. Vou responder a terceira. Pronto, vou finalizar com a terceira. A terceira questão, ela é uma questão do IFPE. Questão do IFPE. Ela diz o seguinte, ó, o valor numérico de 4 ao quadrado, o valor numérico de 4 ao quadrado menos 3 vezes 2 menos 2 elevado a zero, dividido por raiz quadrada de 16 mais 7 elevado a zero mais 4, é uma dessas. O aluno que não se prepara, ele fica agoniado quando vê um negócio desse. Por quê? Ele não sabe da regra. Pendas. Na ordem da esquerda para a direita, né? Na ordem apresentada. Eu vou resolver primeiro os parênteses. Então, vou resolver o que está aqui dentro, depois aqui, ó. Dando prioridade aos expoentes, depois multiplicação e divisão, para depois adicionar e subtrair. Então, olha, a regra diz parênteses, mas eu posso resolver os cochetes, posso resolver o que tiver, né? Percebendo a ordem. Se é para resolver isso aqui, minha gente, repete o 4 ao quadrado, repete o cochete, aí você vai resolver o 3 vezes 2. 3 vezes 2, que é a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6. O 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número diferente de 0 elevado a zero é igual a 1. Dividido, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Por que 4? Porque 4 elevado a 2, 4 vezes 4, dá 16. Mais 7 elevado a zero é 1. Mais 4. Fez cochete. Resolvendo os parênteses. 4 ao quadrado aqui, ó, eu posso resolver que está fora, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 6 menos 1 dá 5. 4 mais 1 dá 5. Mais 4. Aí você tem 5 vezes 5, porque eu tenho que resolver primeiro 5 vezes... Aliás, 5 vezes não, desculpa. 5 dividido por 5. Por quê? Porque eu tenho que resolver primeiro multiplicação e divisão, antes de adição e subtração. Como tem uma adição aqui,
eu vou fazer na ordem, ó, da esquerda para a direita, eu resolvo a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Exatamente. Mais 4. Aí vai ficar 16 tirando 4 mais 1, que é 5. 16 tirando 5 dá 11. Terminou a conta. Letra C. E aí? É legal ou não é matemática? Legal. As outras questões eu vou deixar para vocês responderem em casa com calma. Resolvam. Se tiver dúvida, mande lá a sua dúvida no Zap para a gente estar tirando. Beleza? E é por isso que matemática é bom demais.